Primeiramente, eu queria deixar os nossos agradecimentos em meu nome, em nome do presidente Jair Bolsonaro e toda a família, dona Michele Bolsonaro, nossos agradecimentos à equipe médica, nutrição e principalmente à diretoria do Hospital Deve Estar, que nos deu todo o apoio, que foi fundamental para que essa internação transcorresse de forma mais tranquila e célere possível. Sim, o presidente Jair Bolsonaro acabou de ter alta hospitalar, como nós adiantamos há 2 dias. A evolução nesses últimos 2 dias foi o que nós esperávamos, tranquila, sem nenhuma intercorrência, com a medicação totalmente adaptada, já com a transição para a medicação por via oral, para que se use em casa. Normalmente, essas infecções agudas, com característica de gravidade, como foi do presidente, na fase inicial do tratamento, gera muita apreensão. Nós médicos, muitas vezes, não sabemos como vai ser o desenrolar da internação e da progressão da doença. Mas, felizmente, ocorreu dentro do previsto. A primeira semana, uma semana mais delicada, a resposta ao medicamento, a resposta imunológica do corpo dele, nós ficamos um pouco apreensivos, mas sempre otimistas. Na segunda semana, ele evoluiu de forma bem satisfatória também, com melhoras progressivas, tanto do ponto de vista laboratorial, quanto clínico e métodos de imagem. Por isso, seguindo a nossa programação, foi realizada a alta hospitalar hoje. Ele já foi imediatamente para casa, acompanhado da dona Michele. Já saiu então? Já saiu do hospital, daqui a pouco deve estar chegando em casa. E agora começa-se uma nova fase, uma fase de preparo com fisioterapia motora e respiratória, um programa de reabilitação cardiopulmonar. Nós já discutimos com as equipes específicas de cada modalidade dessa, de cada especialidade, tanto na nutrição quanto na fisioterapia. E nós médicos, sem dúvida nenhuma, estaremos o acompanhando o tempo que for necessário. A que hora ele saiu? A que hora saiu do hospital? Ele saiu tem mais ou menos 15 minutos. E doutor, ele já foi para casa já com o aparelho de tornozeleira eletrônica? O senhor quer informação para a gente? Quando eu cheguei para programar a alta hospitalar, ele estava no leito. Quando eu voltei, ele já estava vestido prontamente, porque nós avisamos que a alta poderia ser agora no período da manhã. E, para ser bem sincero, eu não vi. Acho que não. Eu não vi uma movimentação nesse sentido, não. Entendi. Ele ficará em casa. O senhor tinha comentado conosco a respeito de uma cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma previsão dele retornar para o hospital? Quanto tempo ele vai ficar em casa? Sim. Nos últimos 2 dias, nós nos dedicamos muito à avaliação do ombro, justamente para aproveitar que ele estava no hospital, otimizar toda a necessidade de exames e também discussões médicas. A nossa previsão é que se faça mais ou menos essa cirurgia num período de 4 semanas. Por quê? Porque justamente um protocolo de 4 semanas pós-pneumonia. A gente calcula esse tempo após a alta. Então eu estimo que no final do mês de abril, ele provavelmente retornará com tudo organizado para o procedimento cirúrgico de artroscopia no ombro direito. Essas últimas 24 horas de observação foram sem intercorrências? As últimas 24 horas sem intercorrências, apenas na quarta-feira à noite, que ele apresentou um pico hipertensivo. Nós fizemos o ajuste da medicação imediatamente e ele respondeu de pronto. A resposta foi rápida. Fora isso, não. Perfil laboratorial ok, raio-x dando sinais de melhora. Eu creio que na próxima internação nós podemos fazer também a tomografia do tórax de controle, que já é uma programação 30 dias pós-alta. Doutor, como está o estado emocional do ex-presidente hoje, por esse dia de alta? O senhor pode descrever como estava o humor dele pra gente?
O humor dele, a animação, às vezes a apatia oscila muito, de acordo com, às vezes, com uma notícia ou outra, a expectativa dele em relação a todo o quadro de saúde, porque, na verdade, nós concentramos muito as informações agora na pneumonia, mas vocês todos sabem que são várias comorbidades, várias patologias. Às vezes uma está mais estável, outras menos, mas em forma geral está mais ou menos equilibrado e ele se encontra num bom momento. Agora, do ponto de vista emocional, hoje eu achei ele mais calado, mais pensativo. Não posso te traduzir bem o que exatamente ele estava pensando, não. A gente sempre respeita, quando ele fica mais calado, a gente deixa quieto para poder ter o maior conforto. Em termos de medicação, doutor Brazicaela, ele vai tomar o que quando estiver em casa? Antibiótico ontem foi o último ciclo, então o senhor havia dito, né? O antibiótico finalizou exatamente ontem pela manhã, conforme a programação inicial. O bom que foi é que a nossa expectativa em relação à melhora da pneumonia, ela praticamente se confirmou. O que fica, às vezes, na dúvida inicial são preocupações de complicações, que poderia desencadear intubação, tempo longo, reinfecção, e ele não teve nada disso. Só para dizer que da pneumonia não vai estar. A pneumonia, ela tem as fases. Então, como eu falei, a fase aguda, subaguda e às vezes cronifica, e não podemos dizer que está curado. É o que a gente pode dizer que encerrou-se a fase hospitalar. Continua-se o tratamento de forma diferente, fisioterapia, respiratória, motora e reabilitação cardiopulmonar em casa, com uma previsão de um novo controle de tomografia em 4 semanas. O senhor, por acaso, recebeu alguma ordem, alguma orientação, ordem do Supremo Tribunal Federal para mandar relatórios de tempos em tempos a respeito do estado de saúde dele? Eu, particularmente, não. Provavelmente, se isso ocorreu ou não, deve ter sido via a equipe jurídica. Se ocorreu, provavelmente eles nos comunicam e de prontidão faremos o que for necessário e exigido. E já tem uma programação, doutor, dentro da casa agora para que ele tenha os tratamentos? Por exemplo, segunda-feira vai ser um especialista, terça vai ter outro. Já existe essa programação? Agora nós tivemos que alinhar várias coisas, como eu falei, é um conjunto de medidas que serão tomadas e executadas de prontidão a partir de hoje mesmo, mas essa parte residencial, de logística, organograma de profissionais e todo o preparo do leito ficou a cargo da dona Michele Bolsonaro e da família mais próxima. Ele vai ter que fazer fisioterapia por quanto tempo? Pode detalhar um pouco como é que são essas sessões? O que exatamente ele precisa fazer esse para se recuperar? Pós-operatório. A fisioterapia agora talvez seja a conduta mais importante nessa fase de recuperação. Ela praticamente será diária, intercalando a fisioterapia com a reabilitação. São procedimentos que às vezes se completam, se sobrepõem, mas têm efeitos distintos. E os dois somados melhoram. Na prática, exercício respiratório com aparelho, movimentação, atividade física mesmo em esteira ou bicicleta, controlada, progressiva, de acordo com o cansaço. Não há um tempo pré-estabelecido, nem uma carga. Depende da resposta do organismo dele. Isso ele já estava fazendo aqui no hospital? Já no momento que ele apresentou a primeira melhora, nós já introduzimos a fisioterapia, sim. Todos os dias, aqui no hospital, 3 vezes por dia. E existe algo que a equipe médica tenha dito que ele não pode fazer? O presidente Bolsonaro é tido na avaliação de que ele tem um pouco de indisciplina em relação à alimentação, mas existe algo que a equipe médica orientou que ele está vetado que seja feito? Essa disciplina, esse entendimento do que deve ser feito, eu particularmente percebo que ele vem vindo colaborando há algum tempo, alguns meses posso dizer. Ele tem a percepção exata de que mais disciplinado é a resposta aos sintomas, principalmente aos soluços que o incomodam profundamente. Ele percebeu que sim, que é importante, mas eu o vejo hoje bem mais disciplinado, bem mais colaborativo. E nós fizemos também aqui já todo um preparo de testes, às vezes com alimentos, e de forma menos ácida e observando a melhor resposta a cada grupo de alimento. E nós obtivemos melhora um pouco acima da média nessa internação.
Então, provavelmente, a equipe de nutrição daqui fará contato com a nutrição que o acompanhará em casa para a gente seguir na mesma linha aqui do hospital. A resposta foi boa. Fisioterapia e dieta. Fisioterapia, exercícios, dieta e toda a medicação para hipertensão arterial, doença coronária, doença das carótidas, a depressão está medicado, um conjunto de remédios para o soluço, são 7 tomadas por dia para o tubo digestivo, 9 comprimidos por dia para o soluço e vários outros, colesterol e patologias que previamente nós já falamos para vocês. Porque falam que a questão, né, dele ter o líquido no pulmão, questão do soluço dele, mas levaria a essa situação toda? Porque os boatos que rolam aí, questão de oxigênio, tudo enrolado lá, não tem nenhuma dessas possibilidades, dessas narrativas criadas nas redes sociais? Bom, eu não sei exatamente qual a narrativa, mas posso explicar para você o quadro da pneumonia. A partir do momento que o paciente aspira o líquido contaminado com bactérias, instala-se um processo de infecção e inflamação. Em alguns casos, a depender da quantidade do líquido, o processo inflamatório sobrepõe ao infeccioso. Nós chamamos isso de pneumonite. No caso dele, não, foi uma pneumonia bacteriana. As consequências dessa pneumonia, que é a infecção, secreção e aí sim o derrame pleural. Então o derrame é consequência do processo infeccioso. Mas uma dúvida, doutor, além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, algum outro familiar estava acompanhando ele nesse momento de alta que o senhor possa falar com a gente? Nesse momento agora, a dona Michele passou todas as noites ou acompanhando, então no início da manhã, quem geralmente estava e está com ele era a dona Michele, os familiares todos visitaram com extrema frequência o Flávio, o Carlos, o Renan, a enteada Letícia, a filha Laura, mas normalmente num período mais vespertino, mais à tarde. Mas agora de manhã, quem estava acompanhando o presidente era a dona Michele Bolsonaro. Ele foi no carro dela? Pode voltar a se repetir em casa? O que nós tentamos fazer com essas medidas todas é diminuir o risco, minimizar a chance. Agora, falar de forma afirmativa que não terá broncoaspiração, eu acho muito difícil, porque na verdade não dá para saber mesmo. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Obrigada. Tem um bichinho aqui, ó. Cuidado para entrar do outro Ela lado. me acompanha Aqui, desde ó. as outras. Ela me acompanha desde as outras. Quanto à medicação dele, haverá possibilidade dele não tomar mais a medicação para soluço ou é para sempre? No soluço a gente faz às vezes alguns ajustes. Quando nós tentamos reduzir as doses, o soluço aumentou de forma proporcional. Mas observando agora esse rigor maior ainda que nós estamos com a dieta, a proposta é a gente tentar novamente reduzir os remédios. Se vai surtir o efeito ou não, talvez uma coisa de 15 ou 20 dias para a gente testar, saber. A doutora Pastosa? Ele saiu no carro junto com a ex-primeira-dama nessa alta período agora? Eu estava no andar, finalizando a burocracia, quando eles desceram. A parte de logística, especificamente da garagem e a saída, eu não sei. E a dieta é pastosa apenas? Como é que Não, a dieta não. A dieta mais importante para ele é com pouco ácida. A acidez irrita o estômago e aumenta significativamente o refluxo. Doutor, como o senhor avalia de 0 a 10 hoje a saúde do ex-presidente? Como eu falei, são muitas comorbidades. A medicina não é uma ciência exata, que você fala um número, estabelece uma data para aquilo, ou coisa qualquer nesse sentido. A gente tende a corrigir na maneira que as coisas vão acontecendo, desdobrando, que os sintomas aparecem, se há uma oscilação da pressão, que façamos a correção na hora e por aí vai. E as orientações, no caso agora, na fase pós-aguda, nós vamos observar diariamente. Doutor, desculpa fazer o senhor se repetir, mas a fisioterapia ela pode ser feita por outros profissionais, enfermeiros, não necessariamente um fisioterapeuta. Mas no caso específico dele, ele já vinha fazendo a fisioterapia com o Dr. Kleber Caiado,
Machado, que é um experiente fisioterapeuta em Brasília. Aí nós já ajustamos toda a conduta aqui mesmo no hospital, junto com a cardiologia, a clínica médica e também a ortopedia, porque agora existe uma limitação para os exercícios do tronco, por causa do ombro. Bom, doutor, ele recebeu 90 dias, até 90 dias em casa. Mas seria suficiente, porque essa comorbidade não vai ser para sempre? As patologias crônicas serão os quadros agudos. Agora, o desdobramento, a evolução, é avaliação dia a dia mesmo. Não dá para saber, não. O quanto a prisão domiciliar interfere na evolução do quadro dele? Se ele tivesse na Papuda ainda, poderia ter um tratamento diferenciado? O quanto esses fatores de ambiente... Qualquer paciente, naturalmente, o nosso processo de envelhecimento a cada década, há um declínio da saúde com todos nós, não é um privilégio de ninguém. O que nós fazemos são orientações e medidas para poder você reduzir esse grau de piora no decorrer dos anos. Então, isso é em tese para todo mundo. Agora, é claro que, especificamente, se você está em ambientes melhores, você tem a terapia que é específica de hospital e todo paciente, quando recebe alta, recebe as instruções e as recomendações para seguir o tratamento em casa, porque muitas vezes as doenças são longas, crônicas. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer ambiente que você tenha mais recursos, mais apoio de logística e de profissionais adequados, é sempre melhor. Então, em casa é o melhor ambiente que se possa ter depois da alta hospitalar.